Boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que estarão conosco, nesta nossa aula de número 106, sobre o tema Perguntas Escatológicas. Nós queremos aqui engrandecer ao Senhor, louvar ao Senhor pela bênção, pelo privilégio que Ele nos concede de nos dar vida, saúde, para estarmos aqui junto com os irmãos, na presença do Senhor e podermos compartilhar. Como eu tenho sempre falado, compartilhar desses momentos agradáveis aqui, juntamente com os irmãos, e especialmente nas nossas lives da quarta-feira, junto com o pastor Ciro Zibordi, que é quem tem respondido as perguntas, as dúvidas que os irmãos sempre nos encaminham aqui através da própria live e também através dos nossos canais de comunicação do CETADB. Para a gente aqui é uma satisfação muito grande poder compartilhar com vocês esse trabalho. Eu quero aqui ler o texto bíblico da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo de número 25, o texto da Bíblia diz assim: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Maravilha! A iniciar os trabalhos da nossa aula de número 106, não é? Nossa aula de número 106. Deixa eu já começar ajustando aqui, meu pastor. Paz do Senhor, pastor Ciro, tudo certo? Na bênção? Maravilha! Senhor, vamos pastor, sempre caminhando. Aí, o pastor Rony Reis está com a gente também, Deus abençoe. Pastor Rony Reis, se eu não estou muito errado, ele está no Pará, atendendo uma agenda de compromissos por lá. Deus abençoe. Pastor Rony Reis, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus Tradicional, na cidade de Warnes, na Bolívia. Pastor Evandro Carlos, que já está fazendo o tratamento, não é? Para a sua saúde ser restabelecida o quanto antes. Deus abençoe também, pastor Evandro Carlos. Louvamos a Deus pela vida dele, o pastor Evandro, que é de Palmas, no Tocantins. Os irmãos, conforme forem entrando, querendo, dê a saudação, diga de onde é. Aí o pastor Rony Reis está em São Félix do Xingu, no Pará. Que bênção. O pastor Ciro está tendo uma dificuldade ali. Eu vi que ele não conseguiu estabilizar a comunicação. Vamos tentar de novo. Muito bem, seu irmão é grato por ser aluno do CETADB, e nós por tê-lo, como nosso aluno aqui no nosso centro teológico. Deus abençoe grandemente, grandemente. Nós estamos indo aqui, olha, o irmão Nilson de Ipatinga, Minas Gerais. Deu certo agora, pastor? Que agora eu estou aqui. Maravilha, aí, ó. Que agora deu certo aqui. Tá sim, tá chegando sim. Bem aí, minha? Tá sim, tá joia. Meu áudio? Nordestina, na Bahia, Altos do Piauí, está aí o Júnior. Deus abençoe cada um dos irmãos, pela presença conosco aqui, nessa que vai ser realizada a nossa aula de número 106. Pastor, eu iniciei hoje aqui, lendo Romanos capítulo 11, versículo 25, mas antes você tem a sua oportunidade para dar aí uma saudação aos irmãos. Já temos que entrar ali, já deram um abraço para o Cirão, e vamos que vamos.
o pessoal Cachoeirinha, aí Rio faz Grande do isso. Sul, Laje, Santa Catarina. Que bênção. É isso aí. Quero saudar a todos aí com a gloriosa paz do Senhor, né? Que Deus nos abençoe nessa... Com certeza. Está tudo ok agora, né? Maravilha. Deus abençoe nessa live. Vai ser um prazer, Pastor Ecos, mais uma vez, contribuir para o crescimento, né? Em conhecimento daqueles e daquelas que desejam aprender aqui Amém. com Amém. o Nova nosso Friburgo CETAD. está com a gente, Camaçari, da Bahia. Olha aí que bênção. Pois bem, pastor, eu li Romanos capítulo 11, eu li a partir do versículo 25 até o versículo de número 32, para que a gente possa estar respondendo aqui a pergunta que foi feita pelo nosso irmão José Alcionir. Ele menciona, né? É importante que se diga que as perguntas nós passamos aqui, transmitimos da maneira como os alunos nos enviam. Em algum momento a gente faz alguma correção ali de português e tal, mas da maneira como vem. Romanos 11, 25 fala da plenitude dos gentios sendo salvos. Aí a pergunta que o José Alcionir faz é essa aqui, ó. Deus vai tratar com Israel na tribulação e como haverá salvação para os gentios? Eu estou ouvindo bem. O irmão está me ouvindo bem aí, né? Tá bom. Então, é importante essa pergunta, né? Porque nós devemos considerar que o período tribulacional, ele não é para a igreja. A igreja não vai participar, não é? Agora, a Bíblia diz lá em Daniel capítulo 9, na profecia sobre a última semana daquelas 70 que estão previstas sobre Israel, né? Porque lá está claro, Daniel 9, 24 a 27, a Bíblia diz que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel, que é o povo de Israel, né? O anjo ali usado por Deus, ali dirigia a direção, o anjo que estava falando da parte de Deus, ele disse, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade. Só que naquela mesma profecia, também se menciona que o anticristo, o príncipe que há de vir, o príncipe com P minúsculo, que, claro, a Bíblia explica a própria Bíblia, nós entendemos, já falamos aqui várias vezes que é uma referência ali clara ao anticristo, ele vai fazer um acordo com muitos por uma semana. Então, pressupõe-se, claro, que o acordo não vai ser só com Israel, mas com muitas nações, porque haverá também nações gentílicas no período tribulacional. Então, Deus vai tratar com Israel, mas vai tratar também com os gentios. Especialmente, Deus vai derramar da sua ira sobre os adoradores da besta. Aqueles que se aliarem ao anticristo, o livro de Apocalipse mostra claramente. Só não há menção à igreja, porque a igreja realmente não participa desse período. A gente vê claramente, quando nós estudamos o livro de Apocalipse, nós vemos que a igreja, ela não é mencionada textualmente entre os capítulos 4 e até o final de Apocalipse, praticamente, você não vê mais menção à igreja. Claro que a igreja, depois, ela vai aparecer de maneira implícita, mas no período tribulacional, não. Se mencionam os santos, mas quem são os santos? Os santos são aqueles que vão se converter, o próprio texto mostra isso. São pessoas que vão se converter, vão se arrepender. Tá sim. Tá chegando bem meu som aí, né? Eu tô meio... A minha internet mas tá tudo hoje ok, está tudo meio ok. estranha aqui. Tá tendo um comportamento... Os flamenguistas que moram do mas seu lado aí estão tá fazendo chegando barulho bem, hoje ou tudo não? Tá bom. Hoje estão tranquilos. Tá Por ótimo. incrível que pareça, né? Foi. É que parece que foi ontem, né, o jogo, né? Mas tem uns Eu aqui sei que não como tem é. nada a ver com o jogo, eles são meio
complicados mesmo. Então, mas aí então respondendo diretamente a pergunta do irmão, eu quis só contextualizar. Ele pergunta, de acordo com Romanos 11:25, que fala da plenitude dos gentios. Só para explicar, então, essa plenitude dos gentios, significa que... O pastor Evandro está dando um feedback aí. Significa que vai haver que está havendo, na verdade, um período parentético entre a morte de Jesus. Eu estou tomando, claro, a profecia de Daniel 9:24-27 como ponto de partida, para depois chegar em Romanos 11:25, que é o ponto de chegada, né? Então, ponto de partida, Daniel 9:24-27. Ponto de chegada, Romanos 11. O que acontece? Ali, nós vemos que está previsto claramente que haverá um parêntese, porque o Messias será tirado. Ali diz o texto que o Messias seria tirado, e o Messias foi tirado. O Messias foi morto. O príncipe com P maiúsculo foi morto. E depois dessa morte do Messias, a Bíblia diz que a cidade seria destruída, a cidade seria pisada, né? E Jesus complementa isso até que se cumpra a plenitude dos gentios. E Paulo, que mais uma vez fala da plenitude dos gentios. Ou seja, juntando tudo isso, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, nós entendemos que há um parêntese, um período parentético entre a morte do Messias e a volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, quando a igreja for arrebatada, aí ocorrerá essa última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel. Então é disso que Paulo está falando quando ele diz que haverá, que Israel... Com certeza. Você poderia ler novamente, por gentileza? Porque não Romanos quero, 11, irmãos, 25. que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, Israel aí como nação, né? Porque israelitas, de maneira individual, estão sendo salvos, né? Há, inclusive, pré-tribulacionistas, especialistas, doutores em teologia, que são judeus convertidos, como, por exemplo, o doutor Paul Feinberg, né? Que é um importante erudito que sempre eu estou ouvindo as mensagens dele, que é ligado lá também ao Dallas Theological Seminary, né? Paul Feinberg. Um dos autores pré-tribulacionistas, dispensacionalistas mais famosos, mais conhecidos aí na atualidade. Ele é um judeu convertido. Ele até brinca com isso, né? Ele fala, olha, eu vou subir no arrebatamento, né? Eu não vou ficar para a grande tribulação porque eu sou judeu. Porque, na verdade, esse endurecimento é para os judeus como nação, né? Então, os judeus como nação, como povo de maneira geral, houve um endurecimento para que a plenitude dos gentios, para que haja a salvação dos gentios, né? Nesse sentido. Mas quando a igreja for arrebatada, aí Deus vai tratar com Israel, como nação, né? Como nação. Israel será tratado, Deus vai tratar com Israel nesse sentido, e também vai tratar com os gentios que estiverem aqui. Vai haver salvação tanto de judeus como de gentios no período tribulacional. E Romanos 11:25, então, fala desse período parentético. É mais um dos versículos que trata desse período parentético entre a morte do Messias, a retirada do Messias, né, por assim dizer, e a volta do Messias, que Jesus vai voltar, a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, vai acontecer o arrebatamento da igreja, aí vai ter início o período tribulacional. Então, esse período parentético, ele vai encerrar aí, né? Por ocasião do arrebatamento da igreja. E vai haver 7 anos de tribulação, e depois Cristo, então, vem com a igreja para pisar na terra e reinar, né? Ele vai reinar no mundo. Então, é essa questão. Nosso irmão pergunta, Romanos 11:25, fala da plenitude dos gentios sendo salvos. Deus vai tratar com Israel na tribulação? Vai tratar com Israel, e vai haver tanto salvação de israelitas, de maneira individual, aqueles que se converterem, como vai haver
no fim do período tribulacional, nós já explicamos aqui Apocalipse 12, vai haver a salvação do remanescente, da nação de Israel como remanescente. Porque a nação de Israel, o povo de Israel, de maneira geral, vai estar reduzido, né, por ocasião do fim do período tribulacional. Muitos vão morrer no período tribulacional, mas esse remanescente vai reconhecer que Jesus é o Messias e vai ser salvo. É nesse sentido que Paulo diz que todo Israel será salvo, né? Todo Israel como nação, ou seja, aquele remanescente. O próprio contexto, quem estuda Romanos 9 a 11, vê que Paulo explica que todo Israel será salvo, na verdade é o remanescente. É o grupo que sobrar, que vai ser um grupo grande, não vai, claro, em comparação à população total, vai ser um grupo reduzido. Uma quantidade expressiva. Mas vai ser uma multidão também que vai ser salvo como nação. Mas antes disso, haverá também salvação de judeus individualmente. A Bíblia fala dos 144 mil, né? E assim por diante, e muitos outros que vão ser salvos durante Muito o bem, período pastor. Eu tribulacional. percebo que essa pergunta a respeito de salvação ali no período tribulacional, ela se repete porque os irmãos acabam nutrindo aquela dúvida em cima assim, mas como é que vai ter salvação se a igreja foi arrebatada? Enfim, e aí é importante que a gente possa frisar que haverá pregação. O Espírito Santo, ele vai ainda estar atuando, não é? Porque ele não será tirado da terra. As pessoas vão estar ali ouvindo a pregação, as duas testemunhas estarão pregando, os 144 mil estarão anunciando, haverá pregação, por isso que haverá conversão. Obviamente que... Nós falamos disso, inclusive, com certeza, na aula de número na aula 105, anterior, né? que depois, aqueles que quiserem se inteirar disso, pode fazer uma pesquisa lá no canal do CETAD no YouTube, pela aula número 105. É sustenido, é o hashtag, né? Não se fala sustenido atualmente, é hashtag 105. Aí você vai ter acesso à aula quando nós tratamos também a respeito disso. Pois bem, meu pastor, as pessoas que nascerem durante o milênio e morrerem antes do fim do milênio, que provação terão, uma vez que Satanás estará preso? A primeira coisa aí é importante não confundir provação com tentação, né? Eu acredito que o irmão quis se referir à tentação. Usou o termo provação, mas com certeza é especialmente tentação. porque o diabo é o tentador. Porque o diabo é o tentador. Deus não tenta ninguém, Deus prova, né? Claro que a tentação, ela também pode estar contida na provação, na medida em que Deus permite a tentação para provar também, né? Mas Deus, a Bíblia é clara ao dizer que Deus não a ninguém tenta. Agora, a gente precisa considerar também um outro ponto importante. O diabo é o tentador, mas nós não somos tentados apenas por Satanás, né? Existe também a tentação do mundo, de maneira geral. Claro que o mundo jaz no maligno, ele é o príncipe deste mundo, né? Satanás. Mas o mundo também nos tenta. Nós somos tentados pelo mundo, de maneira geral, pelas coisas do mundo, pelos prazeres deste mundo. Há uma tentação. Agora, a maior de todas as tentações não é nem do mundo e nem de Satanás. A maior das tentações é a tentação carnal. Tiago até falou, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a nossa natureza caída, né? Nós ainda habita em nós ainda essa natureza adâmica. Nós não estamos livres dela. Então, o que vai acontecer com os povos naturais? Não com a igreja, porque a igreja já vai estar glorificada. Só para você entender, meu querido irmão, a pessoa que estiver no estado eterno, o estado de glória, estará ausente de si
o pecado, né? A presença do pecado. Porque hoje o pecado habita em nós. A natureza caída, a natureza adâmica está em nós. Nós, em Cristo e por meio de Cristo, dominamos essa natureza. A Bíblia é clara ao dizer: o pecado não terá domínio sobre vós. Então nós podemos dominar essa natureza em Cristo e por meio da graça de Deus, por meio do Espírito Santo atuando em nós, nós vencemos a carne, nós triunfamos sobre a carne. Mas a carne, nesse sentido, não a carne tecido, mas a carne no sentido dessa natureza caída, ela continua habitando em nosso corpo mortal, como diz a Bíblia. Quando nós formos glorificados, aí estará ausente essa natureza, ou seja, nós teremos vencido o pecado totalmente em Cristo, né? Estaremos glorificados, não haverá mais a presença do pecado. Isso para a igreja glorificada. Agora, o nosso irmão pergunta sobre o milênio. O que vai acontecer no milênio? As pessoas no milênio, os povos naturais, eles vão ser como nós somos hoje. Mesmo as pessoas que se converterem, porque haverá a possibilidade também da pessoa não se converter. Alguém pensa que por alguém estar no milênio, a pessoa será automaticamente salva. Não. Deus não obriga ninguém a servi-lo e ele não criou seres autômatos. A condição para ser salvo no milênio será a mesma que é hoje. Crer no Senhor Jesus Cristo e recebê-lo. Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Ah, irmão Ciro, mas lá em Mateus 25 diz que irão estes para a vida eterna, para o gozo eterno, né? Diz lá, após o julgamento das nações. Não quer dizer que eles vão entrar direto no céu. Eles vão entrar no milênio. Ali, claramente, o texto está dizendo que eles vão entrar para a vida eterna, no sentido que eles vão ter acesso. O conhecimento do Senhor encherá a terra também, diz as profecias. Mas uma prova de que muitos não serão salvos, vão rejeitar essa salvação, é que após o milênio, o diabo vai enganar muita gente. É o que é chamado lá de Gog e Magog. Tem até uma pergunta depois sobre as guerras, isso mesmo, que a gente pode até explicar alguma coisa sobre isso. Mas ali em Apocalipse 20, a Bíblia menciona sobre Gog e Magog, que é um termo ali metafórico, não é? Não é o mesmo Gog e Magog de Ezequiel 38. E ali o diabo ele vai conseguir enganar as pessoas. Ele será solto após o milênio, porque durante o milênio ele estará preso. E após o milênio ele será solto e vai enganar muita gente. Isso aí prova que dentre os povos naturais haverá pessoas que ou vão se desviar ou que de fato não estavam convertidas. Mesmo Cristo reinando por 1000 anos, vai ser um reino justo, mas o Senhor não vai obrigar ninguém a servi-lo. Deus não impõe a salvação. Claro que um governo, falando agora, politicamente falando, claro, vai ter leis, vai ter justiça, né? E as pessoas vão ter que andar de acordo com as diretrizes do Senhor Jesus nesse sentido. Agora, quanto à salvação, ninguém será salvo automaticamente. A pessoa vai ter que crer, vai ter que se arrepender, né? Então, a tentação do diabo, ela não vai existir. Isso aí já vai contribuir grandemente para o mundo não ser como é hoje, né? Porque o mundo hoje ele está entregue a Satanás, lamentavelmente. O mundo jaz no maligno, a gente vê o que está acontecendo, a deturpação dos valores, etc. E cada vez piora mais, o mundo vai de mal a pior. Mas quando o diabo for preso, o tentador estiver ausente, claro, o mundo vai melhorar, Jesus vai estar reinando. Mas os povos naturais, as pessoas que farão parte dos povos naturais, elas ainda terão uma natureza caída. E elas vão ser tentadas a partir da sua própria natureza. Aliás, um tipo de tentação que a igreja, que o Senhor Jesus, aliás, não teve quando ele andou na terra, né? Porque o Senhor Jesus nunca deixou de ser Deus, então a sua natureza sempre foi uma natureza santa.
Então, eu creio que é isso, pastor Eco. Só lançando luz aí sobre essa questão, as pessoas que nascerem durante o milênio e morrerem antes do fim do milênio, elas serão tentadas nesse sentido, né? Mas se elas crerem e perseverarem até o fim, elas vão ser salvas também, assim como hoje, porque a salvação no período milenial certo, vai ser pastor. exatamente como Eu hoje. observo nessa questão do milênio que muitos irmãos também não conseguem ordenar as informações para entenderem da onde é que virá o povo que estará no milênio. Então, eu percebo isso, às vezes os irmãos não conseguem coordenar de maneira a entender que... Pode falar. Então, Uhum. não, então só uma explicação rápida. O povo que vai, as pessoas que vão povoar o milênio são pessoas que vêm do período tribulacional. O que acontece? Jesus, ele vem, ele vai estabelecer o milênio, né? Ele vem com a igreja. Os mártires do período tribulacional, os salvos que morrerem, tiverem morrido durante a grande tribulação, eles vão ressuscitar, vão ser transformados, vão formar parte da igreja também. Agora, e os outros povos? Alguém pensa que todos os outros povos são do anticristo. Não. Haverá o julgamento das nações, que está lá em Mateus 25, na última parte de Mateus 25. Cristo virá e ele vai, a Bíblia diz que ele vai separar as nações, como o pastor separa o bode das ovelhas. E ali ele vai fazer um julgamento que terá como critério o tratamento que foi dispensado a Israel. Porque nem todos vão se unir ao anticristo. Nem todas as nações vão se unir ao anticristo. Elas vão ficar, muitos vão ficar do lado de Israel, né? E essas nações serão poupadas. Então, dentre esses que serão poupados, claro, haverá os povos que vão povoar o milênio, os povos naturais. Os outros, claro, vão ser condenados, porque subentende-se que são todos adoradores do anticristo, que estarão vivos naquela ocasião, que nem todos vão morrer. Muitos vão morrer durante o período tribulacional, mas muitos adoradores do anticristo vão permanecer vivos até a volta do Senhor, a sua manifestação em poder e grande glória, e esses então serão mortos, e ali o texto de Mateus 25 é claro, que eles irão direto para o fogo eterno, onde já estará o diabo, aliás, já estará o anticristo e falso profeta que vão inaugurar, né, o lago de fogo, o inferno propriamente dito. Satanás será preso por 1000 anos, e depois será solto, porque ele vai enganar as nações após o milênio. Então, esses povos naturais que não se aliaram ao anticristo, mas não quer dizer que eles são necessariamente salvos, porque muitos vão entrar e vão ter todas as oportunidades de ser salvos durante o milênio. Mas a salvação, ela é proposta, ela não é imposta. Então, essas pessoas vão ter a oportunidade de salvação. Aqueles que não crerem em Jesus não vão ser salvos, mas vão ter oportunidade durante o milênio, né? E no milênio vai ter nascimentos, vai ter mortes. A vida será uma terra que vai ter justiça, que Deus prometeu para o seu povo Israel, especialmente, é uma promessa para Israel que vai se cumprir. E a igreja também fará parte, né, desse Maravilha, reino então aí ficou bem milenial. pontuado para os irmãos entenderem da onde é que virá, né, o povo que estará no milênio. Fica bem fácil aí para os irmãos poderem entender. Muito bem, Cava Vieira fez a seguinte pergunta. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 23, diz que Jesus é a primícia da ressurreição. Mas em Mateus 27, versículos 52 e 53, diz que muitos santos ressuscitaram após a morte de Cristo. Afinal, quem ressuscitou primeiro? Então, a Bíblia é análoga, né? A Bíblia explica a própria Bíblia, e então nós devemos procurar harmonizar os textos. Quando não há possibilidade de harmonizar, a gente tem falado aqui, é porque
estão sendo mencionados, na verdade, assuntos diferentes, eventos diferentes. Quando não dá para harmonizar, não adianta querer forçar a harmonização. Então, veja, esse texto de 1 Coríntios 15, 23 é muito claro no sentido de mostrar que Cristo é as primícias. Ou seja, no que tange a ressurreição, para ter um corpo glorioso, a ressurreição gloriosa, para não mais morrer e ter um corpo glorificado, Cristo inaugurou o que nós chamamos de primeira ressurreição, que nós já dissemos aqui também algumas vezes, que primeira ressurreição é um termo técnico, não é? Que designa uma modalidade de ressurreição. Primeira ressurreição é a ressurreição da vida, é a ressurreição dos justos, é a ressurreição dos salvos. Não é propriamente um evento em si, mas uma modalidade que contempla várias etapas. Mas veja, é ressurreição gloriosa, é ressurreição para ter um corpo transformado. É diferente de voltar à vida. Ressurreição no sentido apenas de voltar à vida, como aconteceu com Lázaro. Lázaro voltou a viver. O filho da viúva de Naim. Ou seja, são ressurreições que aconteceram, né? Mas não foram ressurreições gloriosas, assim, para a pessoa nunca mais morrer e ter um corpo glorioso. Então, Cristo, ele inaugurou esta primeira ressurreição. Agora, o texto de Mateus 27, 52 e 53, não se menciona que foi uma ressurreição gloriosa. Diz apenas que corpos de santos ressuscitaram, voltaram à vida, mas diz também que eles só saíram dos sepulcros quando Cristo ressuscitou. Ou seja, eles não precederam Jesus também. Eles só saíram, o texto é muito claro, é difícil até de entender, mas eles só saíram dos sepulcros quando Cristo ressuscitou. Mas o texto não diz, eu respeito até os teólogos que consideram essa ressurreição como parte da ressurreição gloriosa. Eu não penso dessa maneira. Eu acredito que ali houve uma ressurreição, mas uma ressurreição como foi a de Lázaro, né? Como foi a de Dorcas, ou seja, uma ressurreição comum, se é que podemos chamar ressurreição de comum, mas não é uma ressurreição gloriosa. A de Jesus foi uma ressurreição que abre esta série de ressurreição, da ressurreição gloriosa, Cristo as primícias. Depois, a Bíblia é clara, os que são de Cristo na sua vinda, ou seja, no arrebatamento da igreja, e também eu estou com o texto esse de Mateus 27, 53, que diz assim, ó, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então foi depois... Então, mas não diz... Depois, então, eles... É um mistério para nós, porque diz que eles ressuscitaram quando Jesus morreu. Se não puder ler aí o anterior, por gentileza? O anterior, 52. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, apareceram a muitos, mas veja, aí não diz que é uma ressurreição gloriosa e que eles voltaram para o céu. Não, diz que eles entraram na cidade santa. A cidade santa é uma referência a Jerusalém. Não quer dizer que eles entraram no céu aí, não tem nenhuma... Muitos às vezes forçam o texto. Não, cidade santa, eles entraram lá no céu. Já entraram, já estão em corpos glorificados. Não, ali aconteceu uma ressurreição. Porque vários fenômenos aconteceram quando Jesus morreu, né? Houve ali aquele terremoto, houve trevas e tal, e outra coisa que aconteceu foi exatamente isso. Quando Jesus morreu, quando Jesus deu o brado da vitória, muitos ressuscitaram e saíram dos sepulcros quando Jesus ressuscitou, né? Mas agora, no que tange a ressurreição gloriosa, em corpos glorificados, aí não.
né? Cristo é as primícias realmente. Então a pergunta do nosso irmão é se quem é a primícia? Jesus é as primícias, né? Isso é uma referência lá ao que 1 Coríntios 15, 23. é uma É o figura, texto né? que ele mencionou, é a primeira epístola de Isso. Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Levítico. Deixa eu já abrir aqui, ó. 15 e 23. Mas cada 15 um e por sua 23. ordem. Deixa eu ver o 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Exatamente. Então, Cristo as primícias, ele inaugurou, né, essa modalidade de ressurreição, a ressurreição da vida, né, a ressurreição dos que vão ressuscitar para ter um corpo glorioso. Então, Cristo ele inaugurou, ele é o primeiro. Cristo as primícias. E depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, eu penso que essa ressurreição de Mateus 27 não foi uma ressurreição gloriosa. Alguns teólogos afirmam que sim, mas sinceramente eu não vejo base ali contextual, né, para você defender isso peremptoriamente. Eu penso que foi uma ressurreição, não uma ressurreição gloriosa, mas uma ressurreição como foram as outras que são mencionadas, né? A de Lázaro, por exemplo, e outras que aconteceram no Muito Antigo e bem. no No Novo Antigo Testamento, Testamento né? tem um texto que eu sempre cito, que é o segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 20, quando estavam enterrando lá um abençoado, e esse abençoado foi jogado na cova do Eliseu. Pensa num cabra que Deus tinha um propósito, né? Tocou nos ossos de Ungido, né? Eliseu e reviveu. Até os É isso ossos. aí. Seguindo lá, meu pastor, a Raquel Castro pergunta se nós nos tornaremos como anjos. Sim, Jesus afirmou isso em Mateus 22 e 30, né? Nós seremos como anjos, né? E Jesus, ali naquele contexto, ele estava falando justamente da questão de casamento, né? Nem se casam, não estão em casamento, mas serão como os anjos. Se o irmão quiser ler aí, Agora, Mateus 22 e 30, por porque na gentileza. ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então, serão como os anjos no céu. Então, os anjos, eles não se casam nem estão em casamento. Só que a Bíblia diz também que nós vamos ter um corpo como o de Jesus. Lá em Filipenses 3, 20 e 21, se o irmão quiser ler também, por gentileza. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então é isso aí, pastor. Nós seremos como anjos e teremos um corpo como o de Jesus. Agora, mais do que isso, nós não podemos afirmar, né? A não ser esperar mesmo, como diz lá em Romanos 8, 18, as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelada. Então nós vamos ser como os anjos, não vamos mais ter as necessidades que temos hoje, né? Vamos ser como os anjos, vamos ter um corpo como o de Jesus, em glória, né? Jesus, quando ressuscitou, ele não estava mais sujeito às leis da física, às leis da natureza. Ele até comeu com seus discípulos, mas ali claramente, pelo contexto, foi uma demonstração, né? Ele quis demonstrar que ele havia ressuscitado, que ele quis mostrar que era ele mesmo, né? Ele mostrou também para Tomé, né? Olha, aqui estão as marcas nas minhas mãos, olha o meu lado, né? Porque ressurreição só é ressurreição quando é no próprio corpo, né? Se não for no próprio corpo, seria a reencarnação. Então Jesus ressuscitou no próprio corpo, porque só existe ressurreição quando é o próprio corpo, porque a ressurreição sempre tem a ver com o corpo, né?
Isso no sentido literal, né? Então, Jesus ressuscitou, e aí, para demonstrar aos seus discípulos que era ele mesmo, ele comeu peixe com seus discípulos, mas não é que ele tinha necessidade de comer. O corpo glorificado, nós vamos ser como os anjos, não temos a necessidade de comer, de nos alimentar, não é? Então, nós seremos como os anjos. Então, a pergunta é essa e nós afirmamos que sim, seremos como os anjos e teremos um corpo como o do Senhor Jesus, um corpo glorificado, porque a nossa cidade, diz a Bíblia, ou a nossa cidadania está nos céus, donde também, né, nos céus, donde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, nosso corpo de humilhação, em um corpo glorioso, diz a Bíblia, semelhante ao seu. Então vamos ter um corpo como o corpo de Jesus, por isso nós vamos ser como os anjos. Os anjos não são onipresentes, não são onipotentes, não são oniscientes, porque esses atributos são exclusivos da deidade. Mas os anjos não estão sujeitos mais a leis da física, eles se locomovem com rapidez e tal. Então nós vamos ter, claro, não vamos ser iguais aos anjos, porque os anjos são outra categoria, modalidade, né, da criação de Deus. Outra categoria, mas nós vamos ser como. Maravilha. Como. Pois bem, pastor, esse tema, esse que nós estamos tratando aqui, bem como esse próximo que diz respeito à alma e espírito, né, são assuntos que estão abordados também no curso Perguntas Escatológicas, que você pode adquirir acessando o site do CETADB, ali na guia de cursos ministeriais. Você adquirir perguntas escatológicas. Neste módulo, não é, que onde o pastor Silos Ibordi responde 101 perguntas escatológicas. Então, uma abordagem sobre o tema da escatologia, feito de uma forma bastante didática, para que os irmãos possam assimilar, não é, aprender a respeito de cada um dos temas. Então, se você deseja adquirir o curso Perguntas Escatológicas, acesse o site CETADB, o Alisson está aí, ele já vai colocar para os irmãos o endereço do nosso site, cetadb.com.br, você acesse lá e adquira. Agora a pergunta do arcanjo, que não é o anjo que nós acabamos de falar, já é uma outra categoria, o arcanjo Miguel, ele fez a seguinte pergunta: sobre a alma e o espírito serem inseparáveis, quando alguém morre, o espírito volta para Deus? Sim, a Bíblia diz lá em Eclesiastes 12, 7, que o espírito volta para Deus, né? O pó volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Agora, é o que a gente tem sempre falado, a Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia, nós temos que entender o que significa isso à luz do contexto. Não somente o contexto imediato, mas o contexto remoto, o contexto referencial, né? Quem estuda hermenêutica aprende pelo menos 7 tipos de contexto. 7 tipos de contexto. É uma análise ampla. Então, quando a Bíblia diz que o espírito volta para Deus, primeiro, claro que a Bíblia não está dizendo que todas as pessoas, quando morrem, o seu espírito volta para Deus, porque há que se distinguir o salvo, né, o justo, do ímpio. Quer dizer que justo e ímpio voltam para Deus? Em que sentido? No sentido de que ficam sob o controle de Deus. Sob o controle, porque Deus é que está no controle de tudo. Embora a gente muitas vezes fale do diabo e tal, que o diabo quer destruir as pessoas, o diabo ele é o tentador. Ele, claro, quer prejudicar-nos. Mas não é o diabo que tem o poder de lançar alguém no inferno. Jesus, lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele foi claro, né, quando ele disse: não temais aqueles que matam o corpo e nada podem fazer com a alma. Temei antes aquele, referindo-se a Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ou seja,
quem pode levar para o céu é Deus e quem pode lançar no inferno também é Deus. O próprio Satanás será lançado no inferno por Deus. Então, quem é o justo juiz e que pode lançar alguém no inferno é Deus. Então, quando a Bíblia diz que o pó volte ao pó como era e o espírito volte a Deus que o deu, quer dizer que todos os espíritos daqueles que morrem estão sob o controle de Deus. No caso do salvo, claro, ele vai para o paraíso. No caso do ímpio, ele não vai para o paraíso, ele vai para um lugar chamado Hades, que também é um lugar intermediário, assim como o paraíso. Só que o paraíso é um lugar intermediário para os salvos. É uma antessala do céu propriamente dito, o céu na sua o céu na sua glória mais intensa, né? Que é para quando estivermos na condição plena, espírito, alma e corpo transformados após a ressurreição, né? No caso dos que morrerem. Os que estiverem vivos serão transformados também por ocasião do arrebatamento. Então, os transformados, o que acontece? O que vai acontecer no momento do arrebatamento? A alma e espírito que constituem o homem espiritual e que são inseparáveis, como o irmão menciona aí na pergunta, né? São diferentes, mas são inseparáveis. Então, quando a Bíblia diz que o espírito volte a Deus, se você estudar a Bíblia com cuidado, você vai ver que é espírito mais alma. Não vai você pensar que o espírito vai para uma direção, a alma vai para outra, o corpo para outra. Não. Por isso que Paulo falou do homem interior. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Porque o homem interior, ele é formado por espírito e alma. E a palavra de Deus penetra, diz a Bíblia, na divisão da alma e do espírito. Que a alma e o espírito são juntos, mas são diferentes, né? Porque cada uma dessas partes tem funções diferentes. A alma vivifica o corpo. A alma é onde estão as nossas 3 faculdades, o intelecto, o sentimento, a vontade. O espírito já é a parte ou a partícula que Deus colocou em nós para servir de canal de glorificação, de comunhão com Deus. Por isso que o Pai procura os verdadeiros adoradores, disse Jesus, que o adoram em espírito e em verdade, né? Agora, espírito e alma, eles são diferentes, porque, inclusive, a Bíblia menciona ações diferentes, embora ocorram ao mesmo tempo, de maneira concomitante, como o caso de Maria, quando ela estava glorificando a Deus, naquele cântico de adoração, conhecido como Magnificat, né? Ela disse o quê? Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Com a alma ela fazia uma coisa, com o espírito outra, mas ao mesmo tempo, ações diferentes, porém simultâneas. Isaías também, lá no capítulo 26 do seu livro, ele diz, com a minha alma eu te adorarei, né? E com o meu espírito madrugarei a buscar-te. Com a minha alma eu te desejei, né? De noite, e com o meu espírito madrugarei a buscar-te. Então, com a alma ele fazia uma coisa, com o espírito ele fazia outra. Espírito e alma são diferentes, mas são inseparáveis. São inseparáveis. Então, quando a Bíblia diz que o espírito volte a Deus que o deu, tem que entender que todos os espíritos ficam sob o controle de Deus, mas é espírito mais alma. É a parte espiritual, é a parte imaterial. No caso do salvo, fica no paraíso. No caso do ímpio, fica no Hades, que não é o inferno propriamente dito, é um inferno. É a antessala do lago de fogo. Mas a pessoa só vai para o lago de fogo após o julgamento final, o juízo final, o trono branco. Porque é nesse sentido até que a Bíblia diz que Deus lançará o Hades no lago de fogo, que na versão corrigida aparece inferno, né? Mas o termo no grego é Hades. O Hades será lançado no lago de fogo, no Guiena. O Hades será lançado no Guiena. Qual que é o sentido disso? Diz que ali também o mar dará os seus mortos e tal, porque haverá
os corpos vão se reunir com a parte imaterial, a parte material com a parte imaterial, né? Os corpos e também o que está no Hades, que é a parte espiritual, a parte imaterial. Então, por isso que a Bíblia diz que depois o Hades será lançado no lago de fogo, porque aquelas almas que estiverem no Hades, quando houver a ressurreição, a pessoa, então, no seu sentido pleno, né, será lançada a morte, diz a Bíblia que a morte e o inferno, né, são palavras ali metafóricas, né, é uma maneira, uma metonímia, para ser mais preciso, né, a figura de linguagem ali é metonímia, que quando se toma o símbolo pela realidade. Então, na verdade, morte e inferno, ou morte e Hades, morte é uma referência ao corpo, que é o corpo que morre, a alma não morre. A alma nunca morre. Mas a morte e o Hades, né? Ou seja, o corpo que morreu e a alma e o espírito que estavam no Hades vão se unir, e então, quando houver a sentença, a Bíblia diz que a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. É esse o sentido, que é a morte eterna. A morte eterna, porque a pessoa que morre hoje, não salva, a sua alma vai para um lugar intermediário, o Hades. E no caso do salvo, também vai para outro lugar intermediário, que é o paraíso. Não é o céu ainda em toda a sua plenitude. O céu em toda a sua plenitude é após o arrebatamento, porque nós vamos ser glorificados. A Bíblia diz que aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, porque o Senhor, quando vier, ele trará consigo as almas e espíritos que formam o homem interior, né, que vão estar no paraíso, que vão se encontrar com o corpo na terra. Aí vai haver a ressurreição e a glorificação do corpo. Aí sim, a pessoa glorificada, porque a Bíblia diz que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, né? Porque a carne e sangue hoje, do jeito que nós estamos, não tem condição de habitar onde Deus está. Mas glorificado sim, que nós vamos ser glorificados. Aí vamos estar para sempre com o Senhor. Agora, veja, se você tomar um versículo isolado e não considerar a analogia da fé, as passagens da Bíblia que a Bíblia vai explicando, né? A Bíblia explica a própria Bíblia, você vai ter dificuldade. Eu vejo irmãos que tomam essa passagem isoladamente, Eclesiastes 12:7, e começam a criar teorias. Está vendo? O espírito volta para Deus. Por quê? Porque o corpo fica na terra, a alma fica vagando e o espírito volta. Não, aí a pessoa começa a criar teorias. Mas quando você estuda a Bíblia com cuidado, você vai ver que ora a Bíblia fala que a alma sai, ora a Bíblia diz que o espírito sai, no mesmo sentido. A palavra espírito, a palavra alma, dependendo do contexto, pode significar espírito mais alma. Quando Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, era espírito mais alma, não era só o espírito. Quando a Bíblia diz que a alma de Raquel saiu, né, quando ela morreu, lá em Gênesis, é a alma mais o espírito. Quando a Bíblia diz que Paulo orou lá por Eutico, que havia caído do terceiro andar, lá em Troas, e ele orou, e ali a igreja reunida também orou, e Paulo disse, olha, a alma está nele, ou seja, o rapaz ressuscitou, né? A alma ali é uma referência à alma mais espírito. É a parte imaterial, que não se separa. Tem funções diferentes, mas não existe uma separação entre espírito e alma. Ótimo aí, então. Agora o negócio são as trombetas. As trombetas também é um assunto que sempre envolve as dúvidas, porque os irmãos não conseguem também coordenar os textos de forma a compreender essa questão. Então, a pergunta que o irmão está fazendo aqui é o Iago Almeida. É essa aqui, ó. Qual a diferença entre as 7 trombetas de Apocalipse e a última trombeta mencionada por Paulo na primeira epístola que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 15? Então, existe diferença entre essa de
Coríntios 15 com a 7 de Apocalipse? Com certeza sim, mas com a palavra do pastor Ciro Zibordi, né? Bem, existem muitas diferenças, né? Até porque a gente vê claramente, se a gente ler 1 Coríntios 15 e Apocalipse 11, são assuntos diferentes, completamente diferentes, porque Deus revelou a Paulo detalhes do arrebatamento da igreja. E Deus revela a João, ao apóstolo João, detalhes do período tribulacional. Então, o fato de o termo trombeta aparecer não significa que você Uma vai pela outra. automaticamente fazer uma relação entre as duas coisas. É um perigo que o hermeneuta, o exegeta, deve observar, para ele não ser, para ele não chegar a uma conclusão absurda, né? A Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia, a Bíblia é uma harmonia perfeita, mas essa harmonia parte da própria Bíblia. A mim, como exegeta, cabe ouvir o que Deus tem para falar, assimilar o que está escrito e não contaminar o texto, contaminar a revelação bíblica com as minhas percepções. As minhas pressuposições, elas são importantes desde que elas não contrariem as evidências. Eu não posso contaminar o texto com as minhas percepções errôneas. Agora, pressupostos todos temos, mas os pressupostos devem ser corretos. Como sabemos que os pressupostos são corretos? Quando eles não entram em choque com a evidência bíblica. Então, o fato de haver a palavra trombeta, tanto em 1 Coríntios 15 como em Apocalipse 11, não quer dizer que se trata do mesmo assunto. Então, a harmonia existe na Bíblia quando ela vem da própria Bíblia. Não sou eu que devo forçar uma harmonia. Se a Bíblia mostra uma harmonia, maravilha. Se não há como harmonizar, e eu quero harmonizar forçosamente, eu estou tentando fazer com que eventos diferentes não tem como ali se harmonizem. Aí você percebe que vai haver uma confusão. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Olha só, vamos considerar o seguinte. Paulo escreveu 1 aos Coríntios quando e onde? Paulo escreveu 1 aos Coríntios, não é segredo para ninguém, quando ele estava em Éfeso, entre 53 e 55. Isso está claro. Ah, irmão Ciro, como o irmão sabe? Nós sabemos porque tem provas arqueológicas. É fácil você saber mais ou menos, não precisamente, mas mais ou menos quando Paulo escreveu as epístolas, porque tem provas arqueológicas. Por exemplo, nós sabemos quando Paulo esteve em Corinto, ele ficou ali 1 ano e meio, porque ele teve ali uma audiência com aquele procurador Gálio, e no início do século XX foram encontrados objetos ali que dão conta que Gálio esteve como procurador, como procônsul da Acaia, né? Entre os anos 51 e 52, e há registros em Roma também que comprovam isso. Encontraram também ali pedaços da sinagoga, pedaços do tribunal, uma placa com a inscrição mencionando Gálio. Então chegou-se à conclusão que Paulo escreveu aos Coríntios, ou melhor, aos Tessalonicenses, quando ele estava em Corinto entre 51 e 52. E a partir daí, você vai sabendo mais ou menos quando Paulo escreveu as outras cartas. Então é ponto pacífico entre os eruditos que Paulo escreveu 1 aos Coríntios quando ele estava em Éfeso. Inclusive ele menciona lá em 1 Coríntios 16, quando ele diz: uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários, e ali ele menciona Éfeso. Ele estava em Éfeso. Deus tinha aberto uma porta grande para ele ali na província da Ásia. Ele ficou ali 3 anos, como diz lá em Atos, capítulo 20. 3 anos na província da Ásia. Isso já na sua 3ª viagem missionária. Então não tem como fugir muito disso. Paulo escreveu 1 aos Coríntios
entre 53 e 55. Agora, quando foi que João escreveu o Apocalipse? Deus revelou o Apocalipse para João entre 95 e 100. Alguns eruditos dizem entre 90 e 95, mas mais precisamente entre 95 e 100, quando Domiciano era o imperador romano. Domiciano. Então você percebe aí que tem uma diferença de 40 anos, mais ou menos, entre Coríntios e Apocalipse. E Deus revelou para João detalhes do período tribulacional. Então, o que tem a ver a trombeta que Paulo fala aos Coríntios com a trombeta de Apocalipse? Paulo não sabia daquela revelação das 7 trombetas. Deus não tinha revelado para Paulo, Deus revelou para João em Apocalipse. Então não tem sentido Paulo ter falado daquelas 7 trombetas, e aí você forçar a última trombeta ali, por ocasião do arrebatamento, com a última trombeta de juízos, veja, não tem como, aí não tem como harmonizar. Há propósitos diferentes. A trombeta ali, a 7ª trombeta de juízo, tocada por anjo. A que Paulo menciona é a trombeta de Deus. É a trombeta que põe fim era da igreja. Ah, irmão Ciro, mas então, que última trombeta é essa? Porque não tem outra referência, né? Se tem uma última, porque tem uma penúltima, e tem uma antepenúltima, e tem a primeira, como que o irmão fala disso? Aí a pessoa quer que a gente arrume resposta para o que a Bíblia não tem resposta. Ah, então vamos buscar lá as trombetas dos israelitas. Mas tem sentido fazer isso também? Paulo está escrevendo para uma igreja gentílica. Paulo está escrevendo para os coríntios. Eles não conheciam esses pormenores aí dos israelitas, das trombetas. Então, por que Paulo vai fazer uma relação? Então, tudo indica, é muito mais fácil entender que Paulo utiliza uma expressão que era familiar dos coríntios, né? Eles que conheciam ali as trombetas dos romanos, a cultura greco-romana, havia trombeta também, né? Era uma expressão militar. Assim como existia uma trombeta, existem quem serveu o exército sabe que há vários toques de trombeta, trombeta para marchar, trombeta para a tropa estar em ordem e tal. O toque da trombeta é diferente. Então, Paulo, ele utiliza essa expressão, última trombeta. Agora, nós não podemos querer forçar última trombeta, forçar uma harmonização, uma relação entre a última trombeta que Paulo menciona, que é a trombeta do arrebatamento, com a última trombeta de juízo. 7ª trombeta de juízo, até porque lá em Apocalipse 11, e as horas já me mandam parar, mas lá em Apocalipse 11, quando a palavra de Deus fala ali da 7ª trombeta, ela não põe fim a tudo, como se diz, não é? Não vem o milênio, ainda tem, nós falamos até na aula anterior, haverá ainda outros juízos. Então, a gente pode ver aqui que há muitas diferenças. O nosso irmão pergunta qual a diferença. Há muitas diferenças, a começar pelo fato de que Deus revelou a Paulo detalhes do arrebatamento 40 anos antes de revelar para João detalhes da grande tribulação. Ficou bem claro, meu pastor. Ficou muito claro. Muito bem, nós encerramos aqui então a nossa aula de número 106. Quarta-feira próxima nós teremos a aula de número 107. Nós vamos estar fazendo essa aula diretamente de Cuiabá, onde estará acontecendo a partir de segunda-feira a AGO da nossa CGADB. Nós vamos estar lá, então diretamente da nossa, lá de Cuiabá, onde estará acontecendo no grande templo da Assembleia de Deus em Cuiabá, a AGO nós estaremos levando ao ar a nossa aula de número 107. Pastor Ciro, qual a oportunidade para a sua saudação? Amém. Vai ser uma bênção, então, semana que vem a nossa convenção, né? Em Cuiabá. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que participaram de mais esta aula. Tem sido um prazer, todas as quartas-feiras, estarmos aqui juntos, né?
para falarmos sobre esses assuntos tão importantes aí, sobre Muito a bem. escatologia bíblica. Deus abençoe, pastor Hércules, irmã Eliane, que está aí também nos bastidores, né? E toda a nossa equipe do CETADB em Apucarana. E os irmãos, aí Deus abençoe. Aí está o nosso curso para quem desejar se aprofundar, né, Com certeza. Aqui em o pastor escatologia. responde 101 pergunta escatológica, não é? É uma abordagem bem ampla, didática, para você que deseja se aprofundar no assunto escatológico. Esse é um curso que nós estamos ofertando. Você pode adquirir através do site cetadb.com.br e estar já ampliando o seu conhecimento nesta importante doutrina da nossa, inclusive, né, aquilo que a gente ensina na nossa Assembleia de Deus, essa importante doutrina que nós temos, que é a escatologia. Então, o curso é esse, Perguntas Escatológicas. Você pode acessar o site, ali na nossa seção de cursos, os cursos ministeriais, e estar adquirindo em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês que estiveram conosco de toda parte do Brasil, não é? Aqueles que também de fora, o pastor Rony Reis, que esteve com a gente. Deus abençoe a casa de cada um de vocês. Quarta-feira estaremos de volta, o pastor Evandro, que está em Goiânia, né, fazendo tratamento de saúde, mas que também reservou um tempo para estar com a gente. Deus abençoe em nome de Jesus. O irmão Moisés Bezerra está dizendo que quer o livro, é só acessar o site cetadb.com.br, você já vai conseguir adquirir. Mas ainda assim a gente vai mandar uma mensagem para ti, para lhe orientar, explicar como que o irmão vai proceder. Assim que acabar aqui a transmissão, eu já mando a mensagem para ti. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e nós vamos ficar aqui na dispensação da graça, aguardando que o Senhor volte para buscar a sua igreja, o povo seu, santo, zeloso e de boas obras. Pastor Ciro, Deus abençoe, saudação aí à sua casa, irmã Luciana, irmã Júlia, o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. A paz Deus do Senhor. abençoe, irmão, também, toda a família.